Olá, amigos, olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou o presbítero Humberto Serpe, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo aqui é auxiliar você, querido professor e aluno, trazendo um subsídio sólido na Palavra de Deus sobre os temas da Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje, nós trataremos de assuntos importantes na teologia, como depravação total, salvação pela graça, a nova vida em Cristo Jesus e, por fim, a necessidade das obras na vida do cristão. Mas antes disso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, comenta nesse vídeo sobre os assuntos que são tratados aqui, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com mais alguém. Fazendo assim, você estará ajudando esse canal a alcançar um número maior de pessoas. Mas, sem mais delongas, vamos então para a aula de hoje. O nosso tema de hoje, o nosso título da lição, ele diz o seguinte: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso texto áureo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A nossa verdade prática, ela diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está registrado em Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 até o 10, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como vocês bem sabem que acompanham as nossas pré-aulas aqui, o meu objetivo não é comentar toda a lição. O meu objetivo aqui não é ler a lição, mas o meu objetivo é comentar o texto bíblico de Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 até o 10. A leitura da lição você pode fazer você mesmo na sua casa, com a sua lição em mãos, você pode lê-la. O meu objetivo aqui é comentar o texto bíblico e trazer um auxílio a você, querido professor e aluno. Então vamos meditar na palavra de Deus e ver o que esse texto tem a nos ensinar, o que esse texto tem a nos falar. Então vamos observar aqui que agora o apóstolo Paulo, ele está aqui descrevendo a situação nossa que vivíamos anteriormente. Também ele vai descrever aqui como a graça de Deus nos alcançou, como Cristo operou em nós essa tão grandiosa obra e como também deve ser a nossa atitude, a nossa vida daqui para frente, porque nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus.
Então vamos observar o que o apóstolo Paulo vai iniciar dizendo. Capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo inicia relatando qual era a nossa condição anterior. Ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, qual era a nossa situação? O apóstolo Paulo vai descrever. E já nós podemos entender também que essa também é a situação daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Essa situação que o apóstolo Paulo descreve no início do capítulo 2 é a situação das pessoas que ainda não se renderam a Cristo. Outrora, nós já vivemos dessa forma. E agora as pessoas que ainda não se renderam a Cristo ainda vivem dessa mesma maneira. Então vamos observar o que a palavra de Deus nos diz. Veja que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui 5 afirmativas de qual era a nossa situação antes de conhecer Cristo Jesus. Primeiramente, então, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O que significa isso? Vamos primeiro analisar essa frase, que Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. A palavra mortos ali, a palavra grega para mortos é necros, que pode significar tanto morte literal como morte figurada. E o que vai determinar isso é o contexto em que essa palavra está inserida. E observando o contexto que a palavra está inserida, logo nós vamos entender que Paulo não está falando aqui de uma morte literal, de uma morte física, mas Paulo está usando a palavra morte para representar o estado espiritual que nós nos encontrávamos antes de conhecer Cristo Jesus, um estado de morte espiritual. Também vale lembrar aqui que a palavra morte, ela não quer significar aniquilação, mas a palavra morte, ela quer significar aqui separação. Ou seja, nós estávamos no estado de morte espiritual diante de Deus, é um estado de separação, é separação entre nós e o nosso Criador. Para entendermos essa questão da morte espiritual, nós precisamos retornar ao livro do Gênesis. E vocês bem sabem que quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim, Deus disse a eles: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. Por quê? Porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E como vocês bem sabem, Adão e Eva, primeiramente Eva e depois Adão, provaram daquele fruto, daquela árvore que Deus ordenou que eles não provassem, cometendo assim o pecado. E a partir daquele dia, Adão morreu, o ser humano morreu. De pelo menos 2 formas, a morte entrou no ser humano. A primeira forma foi no ato que o ser humano pecou, o ser humano morreu espiritualmente, porque bem disse Deus: no dia em que você comer, certamente morrerás. Então, quando Adão comeu aquele fruto pecando contra Deus, imediatamente o pecado entrou no ser humano e causou a morte espiritual, causou separação entre o ser humano e Deus. E também, vocês bem sabem que a partir daquele pecado, o apóstolo Paulo vai testificar isso aos Romanos, capítulo 5, que também a morte física adentrou o mundo, a partir do pecado de Adão. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Paulo está lembrando essa ideia que aconteceu lá no Éden ainda. Porque quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente e agora passou a ser separado de Deus, passou a haver uma barreira de separação entre o homem e Deus. O homem que outrora nós podemos compreender pelo texto bíblico que o homem tinha comunhão com Deus ali no jardim, agora o pecado vem e constrói uma barreira de separação entre o homem e Deus. Este é o estado de morte espiritual que o apóstolo Paulo está falando que nós nos encontrávamos nessa situação, mortos espiritualmente. Aí Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em ofensas e pecados.
A palavra grega para ofensas ali é paraptoma, que significa passo em falso, ou significa também de forma deliberada, né? Passo em falso de forma deliberada. E também significa transgressão voluntária. A palavra ali, paraptoma, que é para ofensas, significa transgressão voluntária, ou seja, nós cometíamos transgressão de forma voluntária, por nossa própria vontade. Aí Paulo vai dizer, mortos em ofensas e pecados. A palavra grega para pecados ali também é hamartia, que significa errar o alvo ou pecar. Então Paulo inicia fazendo essa primeira afirmação, que nós estávamos mortos por causa das nossas ofensas e pecados. Então, primeiramente, Paulo descreve como essa sendo a nossa situação diante de Deus antes de conhecer a Cristo, e repito aqui, esta ainda é a situação daqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Mas Paulo vai fazer uma segunda afirmação no verso de número 2. Veja comigo. Paulo vai dizer que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos dessa forma. Veja o que diz o texto bíblico, versículo 2. Paulo diz, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Paulo está dizendo que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Vamos analisar agora mais essa frase, o que quer dizer. A palavra grega ali para andastes é anastrefo, que significa viver ou seguir. Ou seja, você pode substituir a palavra andastes por viver. Ou seja, Paulo está querendo dizer que nós vivíamos segundo o curso deste mundo. A palavra mundo ali não quer dizer o cosmos, não quer dizer, embora a palavra grega é cosmos ali para mundo, mas não quer dizer o mundo criação de Deus, mas quer dizer o mundo como o sistema iníquo que faz oposição a Deus. Ou seja, então nós vivíamos de acordo, nós vivíamos conforme, nós vivíamos da mesma forma que esse mundo, esse sistema iníquo que faz oposição a Deus, nós vivíamos dessa mesma maneira, fazendo oposição a Deus, vivíamos em iniquidades. Então seria isso que o apóstolo Paulo está descrevendo, qual era a nossa situação anterior antes de conhecermos Cristo. Aí, no verso de número 2, o apóstolo Paulo vai fazer mais uma afirmativa de como nós vivíamos. Paulo vai dizer no verso de número 2 também, que nós também andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, Paulo está dizendo o príncipe das potestades do ar, Paulo está se referindo a Satanás ali. E quando Paulo fala que nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, a palavra grega para segundo ali é katá, que significa ou pode significar de acordo ou igual. Ou seja, nós andávamos de acordo com Satanás, ou até mesmo numa tradução mais apurada, pode-se dizer que nós andávamos igual a Satanás. E qual é esse estado de igual a Satanás? Porque Satanás anda em rebelião a Deus. Nós andávamos, então, também em rebelião a Deus. Nós andávamos de acordo com Satanás, de acordo com as diretrizes de Satanás. Ou seja, Satanás exercia um domínio sobre a nossa vida antes de nós conhecermos a Cristo. E repito mais uma vez que a situação daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus ainda é essa. Ainda estão andando de acordo, ainda estão andando igual a Satanás. Aí Paulo vai fazer uma quarta afirmativa de qual era a nossa situação. Versículo número 3, veja comigo o que Paulo vai dizer. Versículo 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo vai dizer que nós andávamos nos desejos da nossa carne. A palavra para carne ali não quer significar
corpo humano, mas a palavra grega para carne ali é sarx, que significa natureza pecaminosa. Então Paulo diz que nós andávamos nos desejos da nossa natureza pecaminosa. Vocês bem sabem que nós herdamos uma natureza pecaminosa. A partir de que o pecado adentrou ao mundo por meio de Adão, todos os descendentes de Adão agora recebem como herança essa natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? É a inclinação que o ser humano tem para a desobediência e para o pecado. Então, nós andávamos nos desejos da nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo diz, fazendo a vontade da carne, a palavra carne ali, lembre-se que é a palavra grega sarx, que significa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a nossa situação anterior, antes de conhecer Cristo Jesus. Aí, o apóstolo Paulo, depois de fazer essa quarta afirmativa, ele vai fazer uma última afirmativa de qual era a nossa situação. No versículo de número 3 ainda. Ele diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais, como os outros também. Quando Paulo diz que nós éramos por natureza, a palavra grega ali para natureza é poussis, que significa produção natural. Ou significa, assim, para nós traduzirmos bem para a nossa linguagem, ou seja, significa que nós herdamos essa condição. Então, éramos por natureza filhos da ira, por natureza, ou seja, por produção natural, nós herdamos essa condição, nós estávamos debaixo da ira de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós estávamos subordinados à ira de Deus, ou em algumas traduções mais atuais vai dizer que nós estávamos destinados à ira, conforme a nossa condição que vivíamos, conforme a condição de pecado. Paulo primeiro descreve qual era a nossa situação terrível de pecados, aí ele conclui dizendo que diante de tudo isso, nós estávamos debaixo da ira de Deus, éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. Ou seja, nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos receber o juízo de Deus. Essa era a nossa situação antes de conhecer Cristo Jesus. Veja que situação terrível era nossa. Veja que situação difícil era nossa. Tudo isso que o apóstolo Paulo acabou de descrever a nós, aqui nesses versos que nós observamos, na teologia isso é chamado de depravação total. Depravação total. E nós acreditamos na depravação total do ser humano, conforme as Escrituras nos descrevem. Eu sei que alguns podem pensar que isso é somente coisa de calvinista, mas não. A nossa teologia assembleiana, arminiana, defende também a depravação total, ou seja, que o pecado atingiu todo o ser humano, em todas as suas áreas. Então o ser humano ficou numa situação terrível, numa situação que por si mesmo ele não consegue buscar a Deus, e é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Veja o que diz a nossa declaração de fé a respeito desse assunto. Olha o que diz a nossa declaração de fé na página de número 101. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte, página 101. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, são inimigas de Deus e escravas do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito. Mas a seguir diz o seguinte, isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Agora veja o que diz Jacó Armínio sobre esse assunto. Eu cito aqui a nossa declaração de fé porque nós somos assembleianos e precisamos saber o que a nossa denominação defende sobre esses assuntos teológicos. Agora veja o que Jacó Armínio defendia também.
que é a linha teológica que nós partilhamos, a doutrina arminiana. Jacó Armínio dizia o seguinte, estou citando o primeiro volume, a página 174 das obras de Armínio. Abre aspas. Mas, em seu estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz de, por si mesmo, pensar, desejar ou fazer aquilo que é realmente bom. Mas é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade, e em todos os seus poderes, por Deus em Cristo através do Espírito Santo, para que ele possa ser capacitado corretamente a entender, avaliar, considerar, desejar e executar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito participante desta regeneração ou renovação, eu considero que, visto que ele está liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer aquilo que é bom. Todavia, não sem a ajuda contínua da graça divina, fecha aspas. Essa é a citação de Jacó Armínio sobre este assunto da depravação total. Então, o que Paulo acabou de descrever para nós é a depravação total do ser humano. Veja que situação terrível era a que nós nos encontrávamos. Mas agora eu glorifico a Deus. Eu louvo a Deus porque a nossa história não acabou aqui. A nossa história, irmãos, não se encerrou aqui no versículo de número 3. Mas agora veja o que vai dizer o versículo 4. Agora Paulo vai descrever a ação de Deus ao nosso favor. Versículo de número 4, o apóstolo vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Veja que Paulo quer descrever que a misericórdia de Deus é muito grande. Nós vamos ver diversas citações disso no Antigo Testamento, dizendo que as misericórdias do Senhor, ou a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, Paulo está aqui usando um termo para dizer que a misericórdia de Deus é uma coisa grandiosa. Então, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Aí Paulo vai dizer, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja que Paulo quer descrever que esse amor é muito grande. É a mesma ideia que nós temos em João 3,16, que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, esse amor é muito grande. Paulo diz aqui então, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 4 nós estamos observando agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A palavra amor ali, a palavra grega para amor, é ágape, que é aquele amor que nós atribuímos geralmente a Deus mesmo, que é aquele amor que nós consideramos como sendo o amor de Deus, o amor ágape, que é o amor incondicional, ou seja, não depende da condição humana. E veja que o contexto vai nos provar isso, porque veja a situação terrível que nos encontrávamos. Veja que situação difícil, que situação de pecado, nós estávamos sujeitos à ira de Deus. Veja que situação horrível era nossa. Então veja que mesmo nós estando nessa situação terrível, Deus nos amou. Então esse amor é amor ágape, é de forma incondicional. Nós não merecíamos esse amor, mas mesmo assim Deus demonstrou seu amor para conosco. O apóstolo Paulo ainda vai dizer isso em Romanos capítulo 5, versículo 8. Uma citação do apóstolo Paulo que ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a prova do amor de Deus é que Cristo morreu por nós, mesmo nós estando nessa situação terrível de pecados, de condenação. Tá? Então, começa aí a ação de Deus. Primeiro, Deus teve misericórdia e Deus nos amou. Louvado seja Deus. E Deus ama a tua vida, querido irmão, que acompanha essa aula nesse momento. Deus ama toda a humanidade. Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus não apenas amou todos os países, ele amou cada indivíduo desse planeta e demonstrou e provou isso enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós.
na cruz do Calvário. A nossa história começa a ser mudada aqui, a nossa história, ela começa a ser transformada aqui. Deus, por sua misericórdia, demonstrando o seu amor em Cristo Jesus. Jesus veio, entregou a sua vida naquela cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que amor grandioso e maravilhoso é esse. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo continua nos dizendo. Aí Paulo vai dizer que Deus também nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo ou em Cristo. Por quê? É somente em Cristo que nós podemos obter vida. É somente em Cristo que nós podemos ser vivificados. Veja que Paulo descreve que a nossa situação era de morte. Então agora Paulo diz que Deus agora nos vivificou. Nós precisamos, ou nós tivemos que ser vivificados, tivemos que receber vida para poder agora ter uma nova esperança, para poder agora viver para a glória de Deus. Nós tivemos que receber vida, e essa vida nós recebemos em Cristo Jesus, porque fora de Cristo Jesus não existe vida verdadeira. Jesus bem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é esta vida que nós recebemos em Cristo Jesus, tá? O apóstolo Paulo, ele está dizendo então que Deus nos vivificou. E essa palavra vivificou ali, ela tá significando, ela quer dizer a nossa regeneração, ou até mesmo aquilo que o Senhor Jesus também identifica a Nicodemos naquela conversa em João capítulo 3, que é o novo nascimento, que Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é esse novo nascimento, porque a nossa situação era de morte. Então não tinha outra solução para nós a não ser recebermos vida, ou recebermos uma nova vida. E agora em Cristo Jesus nós recebemos essa nova vida. O apóstolo Paulo vai nos dizer que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, chegou até nós com a sua graça, com o seu evangelho, e nos deu vida, nos deu uma nova vida. E agora aquele que está em Cristo é uma nova criatura, tem uma nova vida. Foi isso que Deus fez conosco, ele nos vivificou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora veja que, versículo de número 6, o apóstolo Paulo vai dizer que ele também nos ressuscitou com ele, ou seja, com Cristo, tá? Nós estamos unidos a Cristo, fomos unidos a Cristo na sua morte, simbolizando a morte da nossa natureza pecaminosa, mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele, nós recebemos essa nova vida através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E eu repito, não existe vida fora de Cristo Jesus, vida verdadeira, é somente em Cristo Jesus. E para que Deus fez tudo isso? Paulo vai descrever no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Fazendo isso em nós, Deus mostra, pelos séculos dos séculos, ele mostra as riquezas da sua graça. Porque realmente nós vamos reconhecer nessa aula que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Veja qual era a situação que nos encontrávamos e veja a grandiosidade do amor de Deus, a grandiosidade da graça de Deus que se manifestou em nós. E a conclusão não é outra, não poderia ser outra. Agora o apóstolo Paulo vai começar a concluir o seu raciocínio dessa perícope, dessa passagem. Versículo de número 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. A palavra graça ali, o termo grego para graça,
é charis, que significa presente, ou como nós bem sabemos, a palavra graça ali significa favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor de Deus. Nós não merecíamos esse amor de Deus. Nós não merecíamos essa ação gloriosa de Deus a nosso favor. O que nós merecíamos? Nós merecíamos a ira de Deus, conforme o apóstolo bem descreve, que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós merecíamos a justiça, a condenação de Deus. Eu digo ainda a meu respeito, eu mereci o inferno pelos meus pecados. Então Deus usou desse amor, Ele teve misericórdia de nós, Ele agiu ao nosso favor, Ele nos deu vida. E o que é isso? Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu não paguei nada por isso. Não havia méritos em mim para conquistar isso. Não havia nada em mim para que eu pudesse trocar com Deus, fazer uma barganha com Deus, para que eu pudesse merecer isso. Não havia nada em mim. Mas mesmo assim, Deus fez isso para mim. Deus fez isso para todos nós. E isso é graça, é um favor imerecido. Nós não merecemos isso, meus irmãos. Nós não merecemos isso. Aí Paulo vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Paulo aqui ele ratifica a necessidade da fé. É necessário a fé em Cristo Jesus para que sejamos salvos. A graça chega até nós, mas é necessário que nós respondamos com fé a essa graça, a esse evangelho, a Cristo Jesus. Vocês bem sabem que as Escrituras muito bem testificam que a salvação é por meio da fé. João 3,16 é o nosso texto tão conhecido que diz que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa graça, essa salvação está condicionada à fé. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. E essa fé aqui não é apenas saber que Deus existe, não é apenas dizer eu creio em Deus, mas essa fé aqui é uma plena confiança em Cristo Jesus para a salvação. É você ter plena confiança e convicção de que Cristo Jesus morreu no teu lugar, perdoou os teus pecados e, portanto, você está seguro em Cristo Jesus. Essa fé precisa estar em nós para nós desfrutarmos das riquezas da glória de Deus. Então Paulo diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E Paulo conclui o versículo 8 dizendo que isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, isso não vem de nós mesmos, mas isso vem do próprio Deus. Então a ação de salvar a humanidade, a ação de nos salvar veio do próprio Deus, não veio de nós mesmos. Agora veja, Paulo vai dizer no verso de número 9, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vem de obras, não vem disso. Por quê? Porque ninguém vai poder chegar no céu um dia e dizer, nossa, eu mereci estar aqui, eu realmente sou o cara, eu mereci estar neste lugar, eu sou bom. Ninguém vai chegar no céu dizendo isso. Agora todo mundo que chegar no céu vai chegar dizendo, graças eu te dou, Senhor, porque eu não merecia estar aqui. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque o Senhor me alcançou. Veja que a atitude já não é uma atitude arrogante, mas é uma atitude humilde, porque nós que somos salvos, reconhecemos que se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não seríamos nada. Então veja que Deus manifestou isso em nós. Então não vem das obras isso, para que ninguém se glorie. Não é por aquilo que eu faço, não é pela oferta que eu dou, não é pela boa ação que eu faço, não é pelas minhas atitudes. Então não tem nada que eu possa fazer que compre a minha salvação. Não existe, eu não posso barganhar com Deus. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Nenhum ser humano pode barganhar com Deus, dizer, eu fiz isso, então eu mereço isso. Ninguém pode fazer isso diante de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é por nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo Jesus. E ter fé é exatamente isso. É reconhecer que eu
não tenho méritos nenhum. É reconhecer que eu, por mim mesmo, estava perdido, mas a minha fé está em Cristo Jesus. A minha fé está nos méritos de Cristo Jesus e não nos meus. Então nós somos salvos pela obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e não por aquilo que nós fazemos. Não tem como nós comprar a nossa salvação. Só que agora nós precisamos entender uma questão. E aonde que ficam as obras, então? Então eu sou salvo pela fé, sou salvo pela graça. Aí surge uma pergunta, agora não preciso fazer nada, para mim está tranquilo, agora eu posso viver no pecado, eu não preciso ajudar ninguém, eu não preciso fazer nada, eu posso ficar sentado esperando que eu estou salvo pela graça e pela fé em Cristo Jesus. É assim? Não, de forma nenhuma. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer, encerrando agora esse raciocínio no verso de número 10. Paulo diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus, ele nos deu essa nova vida, então nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, fomos criados em Cristo Jesus, é o que diz o apóstolo Paulo, para quê? Recebemos essa nova vida para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, as obras não são a causa da salvação. As obras são o resultado da salvação. Então veja que as obras fazem parte da vida do cristão. As obras, eu posso dizer a vocês que elas seriam uma espécie de prova de que se a nossa fé é verdadeira ou é falsa. As obras, elas servem como prova se a nossa fé é verdadeira ou se a nossa fé é falsa. Por quê? Tiago vai dizer na sua epístola, vamos ver o que Tiago diz no capítulo de número 2, versos 14 ao 17. Tiago vai dizer o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Tiago está dizendo aqui que a fé sem obras, ela é uma fé morta, ela é uma fé inoperante. Ou seja, se nós de fato temos fé, a nossa fé vai ser demonstrada, vai ser comprovada por meio das nossas obras. Eu quero que vocês compreendam bem, a nossa salvação não é por meio das obras, não é porque eu faço alguma coisa que eu sou salvo. Agora, se eu sou salvo, realmente isso precisa ser demonstrado através das minhas obras. Não adianta nada eu dizer eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas eu não faço nada, a minha vida não mudou, a minha vida não foi transformada, as minhas atitudes não foram transformadas. Veja que Paulo descreve uma situação terrível que nós nos encontrávamos em pecado. Era uma situação horrível. Agora aquele que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, agora aquele que tem a fé verdadeira em Cristo Jesus, demonstra através da sua vida essa fé verdadeira, ou seja, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada, ele agora produz boas obras, boas atitudes. O que pode ser essas boas obras? Pode ser tanto a obra de santificação na nossa vida, que é as nossas atitudes em relação a tudo o que está ao nosso redor. Ou seja, se nós antes de conhecer a Cristo, antes de ter essa fé verdadeira em Cristo Jesus, nós vivíamos uma vida de mentiras, hoje nós devemos viver uma vida na verdade. Se antes de ter essa fé verdadeira, nós vivíamos no adultério, nós vivíamos na imoralidade, hoje a nossa vida tem que ser diferente, não pode ser da mesma maneira. Agora, essa fé que nós temos em Cristo Jesus, se ela é verdadeira, ela precisa ser demonstrada através de boas obras. Mas essas boas obras também podem significar a nossa atitude para ajudar o próximo também, como Tiago bem descreve. Não adianta nada nós irmos até uma pessoa que está em necessidades
e nós vermos que essa pessoa está precisando de alimento e nós dizermos para ela, Deus te abençoe, fazermos uma oração para ela e ir embora. Que fé é essa que nós estamos tendo? Que fé é? Será que essa fé é verdadeira? Se a nossa fé é verdadeira, nós vamos olhar para essa pessoa e ainda que nós não estejamos muito, mas se nós tivermos um pouco que nós possa dividir, nós vamos com certeza querer dividir com essa pessoa que está padecendo necessidade. Por quê? Porque nós temos uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Porque de fato a graça de Cristo Jesus nos alcançou, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. Então nós vivemos agora para a glória de Deus e nós servimos a Deus e servimos também aos nossos irmãos. Agora nós temos um serviço diante de Deus, nós temos uma missão, nós temos um ministério. É isso que significa a palavra ministério, é serviço. Então nós servimos a Deus e também servimos aos nossos irmãos, servimos ao próximo. Então fica claro aqui que as obras são necessárias para a vida do cristão. Não como causa da salvação, mas como resultado da salvação. Você pode fazer uma análise na sua vida e ver se a tua fé é verdadeira. Se houve uma mudança realmente na tua vida, se realmente você está produzindo frutos, se realmente você está produzindo boas obras em Cristo Jesus, é um sinal de que a fé é verdadeira em Cristo Jesus e de que realmente a graça de Deus te alcançou, nos alcançou. Agora veja que essas boas obras, mesmo assim, elas não são para engrandecer a nós, mas elas são para engrandecer a Deus. Por quê? Porque nós só conseguimos fazer isso porque Deus, Ele nos alcançou, porque Ele mudou a nossa vida. Veja o que diz a tradução NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, sobre o verso 10, ela diz assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos. Pois foi Deus, diz assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Ou seja, se nós produzimos essas boas obras, a glória ainda é de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem nos fez o que somos agora. Isso não é mérito nosso. Isso não é uma coisa que nós podemos nos gloriar, não. Mas nós só podemos glorificar a Deus porque Ele fez isso em nós e isto é maravilhoso. Foi Ele quem mudou a nossa vida, foi Ele quem transformou a nossa vida e por isso nós podemos viver para a glória dEle, por isso nós podemos produzir boas obras para a glória de Deus. Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nela e assim vamos andar, vamos continuar até o fim para a glória de Deus. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero ter ajudado a você, querido professor e aluno. Se você gostou dessa aula, se serviu para você, se foi útil, eu peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comenta nesse vídeo sobre o assunto que foi tratado aqui, compartilha com mais alguém, fazendo assim você nos ajuda a alcançar um número maior de pessoas e eu desejo que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.